Olá, tudo bem? Vamos continuar então aqui as nossas aulas. Acho que vocês já devem ter visto aí as aulinhas mais didáticas de resumo do que nós vimos até um presente momento, né? Então vamos continuar aqui e vocês já conhecem isso aqui, né? O inconsciente, o subconsciente e o consciente, né? Já, se tem alguma dúvida, voltem, assistem novamente onde eu expliquei isso aqui no vídeo e também naquelas aulinhas didáticas onde tem uma animaçãozinha lá interessante para vocês fixarem o resumo disso aqui. Porque agora nós precisamos definir o que é a hipnose, né? Como que acontece a hipnose. Antes disso, olha só, o que nós usamos, lembra que eu expliquei, o que nós mais usamos é o nosso consciente, é o que eu estou usando agora, o que você está usando aí para me ouvir, né? O consciente é o que nós usamos no dia a dia, por isso daquela conversa, nós usamos só 10% da capacidade do nosso cérebro. Na verdade, não. Na verdade, mesmo que nós estamos usando só os 10%, que é o nosso consciente, ou seja, nós estamos usando racionalmente, né, 10% do nosso cérebro. Os outros 90% está sendo usado na totalidade, ou seja, o nosso cérebro ele está 100% ativo. Algumas regiões mais ativas do que outras, mas o inconsciente, ele não está nem aí se você está funcionando ou não, né? Se você está com o teu racional funcionando ou não. Por exemplo, quando você dorme, né? O teu racional, ele dá uma desligada. Não quer dizer que o teu coração vai parar de bater, você vai parar de respirar. Não, o teu cérebro está 100% ativo. Inclusive, ele fica 8 vezes mais ativo enquanto você dorme do que durante o dia, enquanto você está usando o teu racional, achando que você é o dono do campinho aí. Então, o teu cérebro, você está sempre usando 100% da capacidade dele, ok? Porém, 10% de forma consciente. Vamos continuar aqui. O que quer dizer nós estamos usando isso aqui agora, o consciente? Eu quero dizer, por exemplo, quando você vai num psicólogo, né, você tem um trauma, um problema, você procura um psicólogo, um médico, enfim, né? E o que o psicólogo vai perguntar para você? O que você tem? Por que você se sente assim? Porque ele vai instigar, ele vai querer saber o porquê, o que foi que fez você chegar a buscar ajuda, para que ele consiga, de fato, entender o que está acontecendo para te ajudar. Só que a explicação que você vai dar para ele é uma explicação usando simplesmente o consciente, ok? É o consciente que você vai utilizar para justificar, né? Para explicar o que é que você tem. O psicólogo ele vai então, ou o profissional de saúde, o terapeuta, qualquer pessoa, ele vai utilizar o consciente dele também para absorver isso que você falou. Ele vai procurar entender com o consciente dele, né, o que está te levando a buscar a terapia. Só que nós sabemos que o nosso consciente ele vai guardar as últimas memórias, as 24 horas. Então, como que eu vou explicar, talvez, um sintoma que eu tenho hoje, né?
que aconteceu quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, um exemplo. Como que eu vou explicar esse sintoma que eu tive lá na minha infância ou em qualquer época da minha vida, sendo que conscientemente, né, eu não tenho acesso a tantas informações assim? Porque um trauma, ele está aqui dentro. Porque aqui estão as memórias de longo prazo, aqui dentro estão as emoções. Certo? E todo trauma está numa memória de longo prazo e todo trauma está fixado aqui porque ele está linkado a um padrão emocional, a uma emoção. Você sofreu uma emoção provavelmente ruim, muito forte, né? E esse cara aqui, o inconsciente, para te proteger de que você passe por aquele trauma novamente, ele cria o que nós chamamos de sintoma. E esse sintoma, né? Esse sintoma, ele vai estar no consciente. Então, o teu consciente vai ter um sintoma. Por exemplo, uma pessoa que era uma criança, enfim, ela tomou uma surra da mãe ou do pai e eles mandaram ela ficar quieto para não chorar porque ia chamar muita atenção, enfim. E naquele dia tinha, sei lá, um perfume, né? Um perfume X. Pode ser que esse trauma, essa memória desse trauma relacionada àquela emoção de tristeza, de ter que engolir o choro, de ter que reprimir tudo aquilo ali, e ao mesmo tempo tá sentindo um perfume, né? Pode ser que, isso aqui é um exemplo, tá? Pode ser N fatores, mas um dos exemplos é o que? É que esse perfume envolvido nesse dia desse trauma está como um sintoma aqui no meu consciente para dizer o seguinte: quando eu chego num lugar e eu sinto o cheiro daquele perfume, eu não vou saber porquê, não vou saber explicar o motivo, mas esse perfume vai fazer com que esse cara aqui, para me proteger, né? Criou o sintoma para me proteger, vai fazer com que conscientemente eu vá embora desse lugar. Ou seja, estou tranquilo, cheguei numa loja, vou comprar alguma coisa. Sim, tem um cheiro daquele perfume lá, né? Que automaticamente quando eu sentisse esse perfume, vai disparar uma alerta lá no meu cérebro e eu vou começar a ficar ansioso, né? Ou seja, o sintoma vai disparar o coração, eu vou ter sudorese provavelmente, a minha respiração vai mudar, o meu fisiológico vai mudar e eu vou me sentir mal ali. Mas esse me sentir mal ali, eu não vou saber explicar o porquê. Simplesmente esse cara aqui, o inconsciente, criou esse sintoma para evitar esse perfume, porque ele acha, tá? Ele gravou naquela época que esse perfume, por estar envolvido naquela situação toda em que eu tive que reprimir algo muito triste, ele linkou que esse perfume pode desencadear aquilo lá novamente. Então, todo lugar que tiver esse perfume envolvido, eu vou me sentir mal para me proteger. Ele faz isso como uma proteção. Aí eu vou embora desse lugar, eu já vou começar a me sentir bem, vai melhorar, o meu fisiológico vai voltar ao normal. Então, conscientemente, nós só temos o sintoma, certo? Criado de forma inconsciente, baseado numa memória, num acontecimento que envolveu uma emoção. E ele pega ou um cheiro, ou um toque, ou um grito, né? Ele vai pegar algum dos 5 sentidos e juntar com essa emoção. Por quê? Porque como você capta o mundo é pelos teus 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar, enfim, como eu já expliquei antes. Então o sintoma nada mais é
que é algo criado para te proteger, para evitar que você passe por uma experiência traumática novamente. Só que você chegou lá no teu terapeuta, você chegou lá, né, no psicólogo, enfim, você vai saber o quê? Você vai saber o sintoma que você tem e você conscientemente vai explicar para ele, só que você não sabe a origem disso, você não acessa essa memória, porque ela está aqui dentro, no subconsciente gravado. E por isso que você vai 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque você não vai conseguir acessar esse trauma. Porque se você acessar esse trauma, se ele tiver claro para você, ele quer dizer o quê? Que ele veio para fora, ele já não está mais recalcado, ele não está lá reprimido, ou seja, ele deixou de ser um trauma. Então, 99% de tudo que você explica a nível consciente é apenas uma justificativa. E não é verdade, não está de acordo com o que está aqui dentro, tá? O nosso consciente, ele só tenta explicar, mas ele não vai acessar na realidade o que é. Por isso que vai prolongar os atendimentos lá do psicólogo, vai prolongar o atendimento do terapeuta, né? Então, por que a hipnose ela é eficiente? Por quê? Porque a hipnose nada mais é do que acessar esse cara aqui dentro. Então, isso aqui é hipnose, tá? Hipnose. Então a hipnose nada mais é do que você acessar o subconsciente, buscar o lugar que está esse trauma, né? Aflorar, né? Você vai ressignificar esse trauma, você vai dissociar esse trauma e você vai resolver esse problema, fazendo com que esse sintoma aqui, que está lá no consciente, vá embora. Ou seja, se você fizer isso, a pessoa que tinha, né, aquele link com o perfume, por exemplo, chega numa loja para fazer uma compra, vai ter o mesmo perfume, ela vai sentir o perfume e não vai mais ter essa conexão, porque esse trauma não existe mais. Você ressignificou, você dissociou, ele foi embora, foi resolvido. Não está mais gravado numa memória de longo prazo e não tem mais um padrão emocional linkado com ele. Por isso que a hipnose se torna muito eficaz, muito eficiente, muito rápida. Desde que você saiba, né, como tratar. Porque hipnose nada mais é do que acessar o subconsciente. Depois que você acessou o subconsciente, acabou a hipnose. É muito bom deixar isso claro. Hipnose é somente acessar o subconsciente, né? Quando você acessou o subconsciente, acabou a hipnose. O que você vai fazer depois que você acessar? Você pode fazer um entretenimento, você pode fazer uma brincadeira, você pode fazer uma terapia, você pode fazer uma analgesia, você pode fazer um trabalho psicológico, você pode, enfim, alterar um comportamento. Isso que você faz depois que você acessou é uma terapia, certo? A hipnose nada mais é do que acessar aqui dentro, é uma ferramenta de acesso ao subconsciente. Isso tem que ficar claro, ok? Por isso que a hipnose ela é muito eficiente, porque nós acessamos a biblioteca onde está tudo gravado lá dentro. Por isso que não adianta fazer um cursinho rápido de hipnose, né, se você não se dedicar depois. É muito importante você dar continuidade aos seus estudos, você buscar informações, você buscar estudar terapia, estudar psicologia, enfim, estudar o cérebro, neurociência, neuroplasticidade, tudo isso aí, né? É importante você ter mais conhecimento para você, de fato, ter uma eficiência nos seus tratamentos, né? Então, hipnose, acesso ao subconsciente, né? Eu estou fixando bastante esse conteúdo porque é muito importante você entender por que a hipnose é eficaz, por que a hipnose acontece e por que você tem que estudar bastante, né? Quando você acessa aqui dentro, porque mesmo que nós temos todo o sistema neurológico é igual, como eu expliquei para
todas as pessoas de qualquer etnia, raça, credo, enfim, aqui dentro, né, nós somos diferentes, porque nós temos, cada um tem sua crença, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua educação, seu nível, né, intelectual, enfim, e aqui dentro nós somos diferentes na forma de agir, de pensar, isso que diferencia um ser humano do outro. E não existe uma receita de bolo, não existe você pegar eu vou pegar isso aqui que eu fiz com fulano de tal, eu vou aplicar com o João aqui e vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Tu entende? Então, cada pessoa é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? E a montagem disso tudo é muito complexa, então você vai ter que criar um protocolo de atendimento específico para cada cliente, tá? Nós temos protocolos gerais que eles trabalham em sintoma, né? Quando você pega um protocolo pronto, ele vai tratar um sintoma, ele vai deixar aquele sintoma mais ameno, né? Talvez a pessoa vai conseguir sentir aquele perfume e não vai querer fugir e tal, se sentir mal, vai conseguir lidar com isso, mas ainda vai ficar não sabendo explicar o porquê, né, que não está muito bem naquele momento. Então, protocolos assim, eles vão no sintoma, eles não vão na causa. É muito difícil, tá? Você ressignificar e dissociar uma causa através de um protocolo que trabalha no sintoma. Então, então é muito difícil você, através de um protocolo que trabalha no sintoma, você acessar uma causa, dissociar e ressignificar, né, um padrão emocional aqui numa memória de longo prazo, envolvendo um trauma, através simplesmente do tratamento de um sintoma. Por isso que às vezes a pessoa foi lá e melhorei, né? A pessoa me atendeu, melhorei, passou um dia, 2, uma semana, 10 dias e voltou tudo como era. Porque esses protocolos trabalham no sintoma. E para de fato você resolver, digamos assim, tratar a pessoa, né, de forma assim eficaz e que isso fique para sempre resolvido, você vai ter que tratar aqui dentro, e para isso você tem que estudar bastante, ok? Vamos deixar bem claro isso. Então, essa aula aqui é simplesmente para definir o que é hipnose e qual a função dela, e para você ver como é importante a hipnose, né? Agora, como que a gente faz para chegar aqui dentro? Como que a gente faz para acessar aqui? Isso a gente chama de indução. E para essa indução acontecer, tem que primeiramente fazer todos aqueles passos das aulas anteriores, ok? Seguindo todos aqueles passos, quando você aplicar a indução em si, vai ficar fácil de você acessar aqui dentro, ok? Então, já nós vamos fazer mais uma aula explicando um pouco mais disso aqui antes de nós irmos para a indução, porque a indução ela é muito simples. A indução, sim, é uma receitinha de bolo. Qualquer pessoa aplica a hipnose, qualquer pessoa faz uma indução. Agora, nós temos que entender muito bem isso aqui para saber o que nós vamos fazer depois que nós acessarmos aqui dentro. Então, assista a próxima aula e, tendo dúvidas, assiste isso aqui mais do que 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você tem que entender muito bem isso aqui, ok? Até a próxima aula. Abraço a todos.